Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Oferecimento: Colchões Castor. Um sonho de colchão. Bom dia para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Hoje, terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, já estamos ao vivo aqui na nossa programação das emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, para você aí do outro lado nos acompanhar. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação. Desejo aí uma ótima terça, uma ótima semana e um ótimo mês a todos que estão aí sempre conosco na nossa audiência, a nossa equipe da FEAL, você que está na nossa companhia. Estou retornando hoje, depois de 10 dias afastada aí por conta da Covid. Estou, graças a Deus, me sentindo melhor, mas tive todos os sintomas possíveis e imagináveis. Não foi muito fácil, não, mas estamos aí, né? Vamos voltando aos poucos, retornando, estou pegando aqui de novo o ritmo e cobrindo as férias agora do Cláudio Palermo, férias merecidas, boas férias, meu amigo, né, que esteve por aqui, então, me cobrindo aí também, né, trabalhando bastante, então aproveite as suas férias, eu vou estar aqui em todos os manhãs boas novas aí da semana, menos de quinta-feira você fica com o Damião, mas os outros dias eu estou por aqui, firme e forte agora, né? Que bom estar de volta, muito bom fazer o que gosta, né? Então, estou feliz de estar muito de volta aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o relógio do juízo final, não é mesmo? E quero agradecer também as mensagens, né? Aqui os nossos comentaristas mandaram mensagens de recuperação, todo mundo que me mandou mensagem, então gratidão. Foi muito bom receber o carinho e as mensagens de vocês, né? Obrigada mesmo. Vamos falar então do relógio do juízo final, né, gente? Olha só, você conhece esse relógio? Pois é, né? Ele mostra como a humanidade está perto do apocalipse. Mas de onde ele vem, como ele lê o tempo que falta e o que podemos aprender com ele? Pois é, uma professora, em meados dos anos 1990, contou sobre os grandes eventos da história, explicando que se tudo o que aconteceu no nosso planeta fosse comprimido em um único ano, a vida teria surgido no início de março, os organismos multicelulares em novembro, os dinossauros no final de dezembro e os seres humanos somente entrariam em cena às 23h30 da véspera de Ano Novo. Depois, ela comparou esse grande período da história com o nosso futuro e como ele pode ser curto, e disse que um grupo de cientistas nos Estados Unidos acha que podemos ter apenas alguns minutos metafóricos até meia-noite. Há 75 anos, os cientistas responsáveis pelo relógio do juízo final publicam no Boletim dos Cientistas Atômicos, em tradução livre, sua conclusão anual de quanto tempo falta para que os ponteiros do relógio do juízo final indiquem meia-noite. Todos os anos, o anúncio destaca a complexa teia de riscos catastróficos enfrentados pela humanidade, incluindo armas de destruição em massa, colapsos ambientais e tecnologias problemáticas. E em 2020, a presidente do boletim, Raquel Bronson, anunciou solenemente que os ponteiros do relógio haviam se movido para mais perto do apocalipse do que nunca, apenas 100 segundos, posição que foi mantida desde então. Agora, o que nós podemos aprender aí com o relógio do juízo final, Norberto Gavioli? Bom dia. Esse relógio do juízo final é uma alegoria, né? Uma coisa para a gente ter uma visão do nosso tempo de terra. Então, discutindo esse assunto, a gente, primeiramente, agradece o seu retorno, Vanessa, ficamos muito contentes com o seu restabelecimento, Obrigada. E a todos os ouvintes que nos veem e nos ouvem. Então, essa história do relógio, ele serve para mostrar que o nosso tempo de vida aqui de Terra, falando em Terra, os 4,5 bilhões de anos de existência de Terra são representados em um único ano. Considerando que no dia 31 de dezembro, a Terra deixaria de existir com o julgamento final. Isso é uma alegoria, isso é uma fantasia, é simplesmente uma metodologia utilizada inteligentemente
em que foi feita a escala de 1 ano, para termos uma melhor noção da atual idade da Terra e dos acontecimentos marcantes que nela ocorreram. Não quer dizer que a Terra vai acabar daqui a 100 segundos, segundo ela, porque o futuro a Deus pertence. Então, a tendência é que as coisas se mantenham exatamente como estão e que nós, humanos, vamos evoluindo gradativamente, devagarinho, saindo da simplicidade e ignorância rumo à perfeição. Emerson, Natividade, o que você acha? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bem-vinda e bem-viva. Obrigada. Gratidão. Bom dia Bom a todos os espectadores da TV Mundo Maior, os ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos sempre aqui com muita alegria, né? Como bem disse o Norberto, né? O relógio do juízo final é uma alegoria, né? Cronológica da história, né? Os cientistas falam muito da questão do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Receio de termos o que aconteceu lá na Terra, né? Uma nova bomba atômica e tudo mais. Mas esse é um processo, né? Que não condiz com a realidade, né? Na verdade, é um processo que às vezes coloca pânico nas pessoas, medo, receio, né? E claro, muitos têm receio de uma terceira guerra mundial e assim por diante, né? E ficam nessa expectativa, né? Até virou história de quadrinhos, né? Então, é importante salientar que se criou essa história, né? Para que não se chegue a um determinado ponto onde haja um massacre geral ou a natureza possa se revoltar totalmente contra o homem por conta das suas próprias ações, né? Então, a reflexão que me vem é que nós devemos procurar cada vez mais trabalhar em cima do nosso autoconhecimento, olharmos para nós e percebemos ao longo da nossa história, sempre houve um momento na Terra onde se fala do juízo final, né? E que tudo ia acabar, ia vir um outro mundo e, na verdade, era um momento de transição, né? É um momento onde marcava o fim de uma era e o início de outra, né? Então, e as leis, né, morais, as leis progressistas, elas falam, né, sobre o progresso do homem, da humanidade, de acordo com esses períodos, né? Então, não vai acabar absolutamente nada da forma como dizem, né? E sim vai mudar, né, o propósito do orbe, e isso de acordo também com o pensamento do homem, né? Então, é importante que a gente reflita bem sobre essas questões e não entre em pânico. Eu lembro de muitas histórias, inclusive de pessoas que eu conheço, que fizeram absurdos no período do final de 99 para 2000, onde diziam que ia acabar, né? Nostradamus disse, não sei o quê, e não acabou, né? Houve uma continuidade, né? O processo de transição mudou-se muita coisa, como nós estamos vivendo agora, esse período, né? E as pessoas estão aí em pânico, achando que vai acabar. O processo de apocalipse, ele sempre ocorre, ele vem, ele sempre está aí, né? Mas sempre colocado de uma forma, muitas vezes, figurada, né? Até porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender esse processo, né? De como se dá isso, né? Então, acho que é extremamente interessante a gente refletir sobre esse relógio, mas de uma forma positiva, e não entrar nesse desespero que muitas pessoas entram quando se diz, olha o juízo final, vai terminar essa era e vai terminar o mundo, vai terminar o planeta. E isso não é verdade, isso não vai acontecer. E você que sintoniza o nosso programa de hoje, o que você acha sobre esse tema? Participe conosco pelo telefone 0800
979-5011. As linhas do ouvinte estão abertas para te receber a sua ligação, para você deixar uma pergunta aqui também, o seu comentário. Temos também o número 11-2457-5011. As nossas queridas telefonistas vão te atender e você vai deixando aí a sua participação conosco também. Agora, o que o relógio, né? O que ele nos ensina e nos diz sobre a crise existencial, né, da humanidade, Emerson? Que a humanidade está doente, né? Que a humanidade está doente e que ela precisa de cura, né? Mas é uma cura moral, né? As doenças, elas vêm do espírito, se alojam no perispírito e etc., e reverberam no corpo físico, mas nós criamos, né, muitas doenças, muitos fatos, né, muitas situações, né, e muitas vezes essas situações criadas, elas geram pânico, medo por conta da falta de conhecimento das pessoas em relação à história, né? Essa questão do juízo final é um dogma que foi criado lá atrás, né, pela igreja, né? E teve um período até que muitos fiéis, achando que ia acabar tudo, doaram seus bens, né? Doaram tudo para as igrejas, e quando realmente não houve o final do mundo, queriam reaver os seus imóveis de volta e já estava tudo feito, sacramentado, né? Não poderiam ter de volta. Então, assim, e esse dogma ele vem nos acompanhando aí no decorrer da humanidade, né? Essa questão do juízo final. Sempre num período de transição, ele aparece e as pessoas desavisadas e não percebem, né? Que esse processo ele é decorrente, ou seja, ele já aconteceu várias vezes, entram em pânico, né? Então, é importante a gente perceber que nós, enquanto sociedade, estamos doentes de quê? De informação, de autoconhecimento, de nos percebermos o que realmente importa, né? Se é a bolsa de valores ou se é a nossa evolução moral, né? Então, a gente precisa refletir profundamente sobre essas questões, mas não levar para o lado material da coisa, e sim para o lado do indivíduo, né? Eu acho que a reflexão nesse sentido ela é pertinente e profunda. Norberto? Como a gente já havia comentado, né, é uma historinha. Então, o que existe de crise existencial da humanidade? Nós sabemos que a humanidade sempre viveu em crise. O que é essa crise? São as condições de sobrevivência. É muito duro sobreviver aqui na Terra. Você tem que matar um leão por dia. E o que ocorre atualmente com o advento tecnológico da internet, das redes sociais e dos vários meios de comunicação, a informação nos chega mais rápido, dando a impressão que nós estamos próximos ao final do mundo, coisa que para nós espíritas é uma inverdade, pois sabemos que isso não ocorrerá num curto espaço de tempo. E quando a gente fala em Apocalipse, o termo Apocalipse, ele quer dizer uma revelação, algo para ser contado. Então, quando João escreveu o Apocalipse, ele teve visões e ele escreveu as visões. Da mesma forma que nós espíritas temos a inspiração, temos a intuição, temos os sonhos, temos as psicografias, em que algumas revelações são feitas. E o que nós precisamos ver é como essas revelações se encaixam dentro da nossa realidade. Como que essas revelações cabem dentro do tempo e do espaço. Não nos esqueçamos que para o espírito não existe nem tempo nem espaço. Então, a citação do juízo final é uma forma alegórica, falando do final dos tempos, mas o que seria efetivamente o final dos tempos? Eu gostaria de discutir isso um pouco mais para frente, né? O que seria esse final dos tempos?
aí a gente vai bater um papo bastante interessante, né? O que é o começo, o meio e o fim das coisas. Vamos deixar um abraço para Simone Dias, de Suzano, ela está sempre aqui conosco, né? Bom dia, pessoas queridas, beijos de Suzano, São Paulo, bom retorno, Vanessinha. Obrigada, Simone, gratidão, viu? Gratidão mesmo, que bom estar de volta com vocês. Vamos deixar também o nosso WhatsApp, pelo nosso WhatsApp também, você pode participar, deixando uma questão aí, uma mensagem para nós, e sobre o tema, né, de hoje que estamos falando aqui. O nosso WhatsApp é o 11 99643 3827. Deixa esse número aí no seu celular para você ir participando conosco. 99643 3827. Será que o mundo tem data para acabar? Sim ou não? Vai participando conosco. E aí, Norberto? Quando a gente estuda os grandes pensadores da humanidade, as histórias que eles nos contam, nos Upanishads, a gente fala, ou estuda, né, sobre o hálito de Brahma. Então, quando a gente fala em hálito, é o que sai e, para sair, a gente inspira e expira. Então, se nós entendermos o que isso significa, seria a criação do universo. Esse universo nasceu um dia e ele cresce e depois ele descresce, né? Ele volta a ser o que era, uma respiração, infla o pulmão, desinfla o pulmão. E há uma teoria que afirma que a Terra viverá mais 4 bilhões de anos antes de ser derretida pelo Sol. Isso é uma afirmação da ciência hoje. Porque o nosso Solzinho, que está longe para chuchu daqui da Terra, ele cresce a cada dia. Por que ele cresce? Porque ele, ao queimar a sua matéria para gerar a energia que mantém a vida aqui na Terra e nos demais mundos pertencentes ao sistema solar, ele vai perdendo massa. Quando ele perde a massa, diminui a força de gravidade do próprio Sol e ele cresce. Ele tem menos pressão na gravidade e ele vai crescendo. E à medida em que ele vai crescendo, por ele ficar maior, ele vai se aproximando da Terra, ele vai enchendo que nem uma bexiga. Né? Então, quando a película da bexiga, que seria a superfície do Sol, estiver próximo da Terra, vai derreter a Terra. Isso é uma teoria. E é um fato que a gente pode constatar porque o Sol está perdendo massa. A ciência já determinou isso. E esse tempo, 4 bilhões de anos, aqui todos que estão na Terra virarão churrasquinho. Podem ficar tranquilos, né? Mesmo os veganos, né, um dia virarão churrasco. Mas esse fato não deveria nos preocupar. Por quê? Porque, segundo Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. E quando nós virarmos efetivamente churrasquinhos aqui na Terra, poderemos ir para outros mundos. Então, não se preocupem que daqui a 4 bilhões de anos, nós não seremos um sem-teto, porque nós seremos, como espíritos, acolhidos em outras moradas. E aí, tá ansioso por isso, Emerson? Não, ansioso não, vivendo com tranquilidade, né? Mas é justamente o valor que a gente atribui às coisas, né? Que a gente lembrar, né? Que o espírito ele tem a sua evolução e ele é infinito, né? Nesse sentido, né? Nós encarnamos, escolhemos um corpo, um personagem, né? Eu costumo brincar assim, né? Para viver aqui na Terra, né? E é claro, né? A gente vai escolher outro corpo e viver aqui ou em outra morada na casa de meu pai, né? E as evoluções, a evolução dos mundos, ela continua, ela é contínua, né? Faz parte das leis progressistas, né? E muitas vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente ainda está carregado às questões
de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né? E querendo, né, conquistar coisas materiais, né, vislumbrar situações materiais, e muitas vezes a gente não se atenta ou não olha para a preservação da natureza, mas sim em adquirir coisas, né, que é aquilo, o consumo, né, aquilo que a gente está vivendo hoje, né, e são várias teorias que se tem aí em relação ao final do mundo, né, de como vai terminar, essa questão do Sol se aproximando da Terra, né? Também a Terra, daqui 4 bilhões de anos, vai estar com uma outra atmosfera, com uma outra energia, com outro pensamento, né? Outra forma de pensamento do que a gente costuma vislumbrar hoje, né? Então, muita coisa dentro desse período pode acontecer, pode se transformar, né? Então, muitas vezes a gente negligencia a nossa forma de ver a vida, né? A pequenas coisas, né? A gente é um grão de mostarda perante todo esse universo, mas esse grão de mostarda ele pode fazer muito para que se multiplique muitas coisas, né? Nesse universo em relação à forma de pensar e de mudar a energia de onde nós vivemos e do planeta, porque isso vai fazer com que a gente possa fazer com que as coisas evoluam, melhorem e, com certeza, as catástrofes que a gente está vislumbrando hoje, a gente vai ter um outro olhar daqui a algumas décadas, daqui a um século. Então, é isso que a gente precisa vislumbrar para que a gente possa entender que esse fim de mundo, metaforicamente falando, é o fim de ciclos, né? De eras, né? E que a gente precisa começar a olhar para essa transformação e mudar, acompanhar ela, e não continuar no velho, né? Naquilo que cristaliza, não muda, não acontece, continua sempre a mesma coisa, e fica olhando, aconteceu. Vamos continuar falando sobre isso e seguindo aí também uma programação pré-estabelecida de protocolos sanitários. Algumas atividades vão ter uma pausa, né? As atividades presenciais das unidades doutrinárias do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. De 31 de janeiro a 5 de fevereiro, vai ser dada então essa pausa para intensificar a higienização de ambientes, organização de distanciamento de cadeiras, recontagem de lugares, enfim, preparando e adequando ainda mais as unidades para o recebimento de todos os frequentadores, com ainda mais segurança e conforto. Vai retornar, então, no dia 6 de fevereiro, no domingo. Nesse período, as reuniões públicas transmitidas exclusivamente serão no Facebook e no YouTube, em todos os canais de comunicação, à disposição para dúvidas também. Algumas dicas para o público são: quando chegar, higienize sempre a mão com álcool em gel, ou também lavando com água e sabão. O uso da máscara durante todo o período que estiver nas dependências do centro é obrigatório. Ao espirrar e tossir, cubra o nariz e a boca e tente desviar do companheiro próximo. Se estiver com algum sintoma gripal, mesmo que leve, fique em casa. Às vezes o corpo pede repouso e atenção médica, então você tem aí a opção de acompanhar as palestras e passes pelas mídias sociais do centro. Respeitando também a decisão de todos, orientamos a vacinação e orientações médicas para o devido tratamento de saúde. Nossas vibrações e preces confiantes na certeza do amparo da espiritualidade em todos os nossos momentos, é o recado da equipe do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Para acompanhar as transmissões da reunião pública e passe coletivo, é só você acessar às segundas-feiras às 20 horas, quarta-feira e sábado às 15 horas e domingo às 11 horas, no facebook.com/Centro Espírita Nosso Lar ou também no youtube.com/Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Para mais informações, tem um e-mail para você enviar, centroespírita@nossolar.com.br
para enviar suas dúvidas, mais informações, ou também o telefone 11 2973 6579. Fique bem aí, estamos separados, né, mas juntos em vibrações e preces com a equipe do Centro Espírita Nosso Lar também. A Alexandra Grassini é nossa nova colunista, e ela tem a coluna Vida Leve no Manhã Boa Nova. Vamos conferir, então. Vida Leve, com Alexandra Grassini. Sinais dos tempos. Quando você escuta sinais dos tempos, você pensa que é o que está acontecendo agora, e sim é. É tudo o que está acontecendo numa sociedade, seja no campo intelectual, num determinado momento. Porém, os sinais dos tempos também é o resultado de todo o conhecimento desenvolvido pela humanidade ao longo da sua evolução. Nesse momento de 2022, estamos passando um momento ainda em que vivenciamos uma realidade de pandemia no mundo. E isso alterou demais o cenário em que a gente vive. Alterou as relações com o trabalho, as relações com a escola, as relações com a própria saúde mental de cada um. As organizações hoje estão atentas mais do que nunca na saúde mental dos seus colaboradores, proporcionando jornadas, momentos para eles compartilharem o que eles estão sentindo, compartilharem as suas emoções, o quanto difícil de repente foi trabalhar em casa ou estar na linha de frente, como os nossos queridos profissionais da saúde que estão na linha de frente desde o início da pandemia. E isso fez também muitas pessoas repensarem as suas vidas, repensarem o tempo dedicado na educação dos filhos, o tempo dedicado aos cuidados com a casa. Muitas pessoas disseram assim que redescobriram espaços em casa que nem lembravam que tinham. Redescobriram uma forma de cuidar da sua própria alimentação, plantaram horta, plantaram flores e começaram ali a cuidar um pouco mais desse espaço em que vivem. A consultoria McKinsey, que é uma importante consultoria na área organizacional, fez uma pesquisa recentemente, descobriu que os pais e as mães são os trabalhadores que nesse momento mais estão repensando a sua jornada de vida, de trabalho, a distribuição do seu tempo. E na pesquisa foi revelado que 45% dos trabalhadores que são pais e mães hoje estão pensando em trabalhar meio período ou trabalharem de forma empreendedora. Então, aí uma porcentagem de 45% a mais em pais e mães procurando aí um equilíbrio para a sua vida. Isso é sinais dos tempos. Isso é um sinal de transformação na sociedade que sim, vai impactar com o futuro. Nós vemos hoje, por exemplo, grandes organizações pensando do impacto que tem com a produção dos seus produtos na natureza. A gente vê empresas de jeans, empresas de tênis, confeccionando produtos a partir de material, de plástico retirado do oceano e também de redes de pesca reciclada. Então, sinais do tempo. Como é que você está vivendo esse momento na sua vida? E o que você vive? O seu autoconhecimento, como você administra as suas emoções, como você recicla o seu lixo ou não na sua casa, está impactando nesse momento com os sinais do tempo. E como diz Dalai Lama, que você viva uma vida em que você não permita que o comportamento do outro tire a sua paz e nem que você mantenha na sua mente aquilo que você não quer. Sinais do tempo. Como é que você está vivendo agora? Alexandra Grassini está de volta na próxima terça-feira aqui no Manhã Boa Nova. No YouTube você acompanha a nossa transmissão ao vivo e manda também o seu comentário. YouTube é RBN/TVMM, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Vai lá, acesse o nosso YouTube, deixe o seu like,
Não esquece de curtir a nossa transmissão. Você vai também compartilhar aí por todas as redes sociais com seus amigos, seus familiares e deixar a sua inscrição, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e acompanhar toda a programação aqui da FEAL também. YouTube, tá aí na tela, RBN, TV MM, a Sueli Preto tá por lá. Bom dia a todos, bom retorno, Vanessa. Beijo, Sueli, obrigada. Olivia Senefonte, bom dia, de São Paulo. Bom dia, Olivia, a todos por aqui no YouTube. E temos participação também no telefone do Luiz Carlos Batista de Santo André. Vanessinha, sorriso, fico feliz com seu retorno com saúde. Bom dia a todos, estou na escuta. Que legal, um abraço para você, Luiz. Obrigada também, viu? Pelo WhatsApp, a Ana participando, bom dia. Na minha opinião, eu que não tenho um estudo, mas acredito que seja, se for pensar no dilúvio, hoje já tem acabado cidades inteiras que a água encobriu. Então, acho que é mais ou menos isso. Muitas pessoas desencarnaram em coletivo por várias situações, mas acabar, acredito que não. Ana Castilho de Bauru que está dizendo aqui, Emerson. É verdade, né? Muitas cidades estão aí, se a gente pegar hoje, nesse momento, né? Muitas cidades aí estão debaixo d'água, né? Por conta das chuvas, né? Dilúvios, fenômenos naturais, né? E é claro, né? Aquela cidade, aquele estado, né? Aquele processo tem que aprender com essa situação, né? Nesses momentos, muitas vezes, que se encontram união, força de vontade, conexão com as pessoas, né, para juntos saírem dessa dificuldade, né? Então, são momentos que, em alguns lugares, acontecem, vivem para a aprendizagem das pessoas que estão ali naquele momento e, com certeza, vão sair mais fortes dessa situação difícil que está acontecendo, né? E faz parte do processo de transição, muitas vezes, da cidade, do local, para que algo germine algo melhor, né? Dentro desse processo daqui por diante, né? E o mundo não vai acabar por conta disso, mas algumas coisas precisam ser refeitas, né? Então, muitas vezes, a natureza e muitas vezes não impulsionada corretamente pela energia do homem, acaba fazendo com que as coisas se transformem, né? E muitas vezes não é a melhor coisa, né? A melhor ação ali, né? Dentro desse processo onde muitas pessoas ficam desabrigadas, perdem suas vidas, casas, né? Mas a união de toda essa população, né? Ela vai fazer com que esse lugar ele germine frutos, belos frutos, num futuro bem próximo, com certeza, né? Queria pedir vibrações também ao pessoal lá de Franco da Rocha, né? Que está num momento difícil, né? Cidade, principalmente a parte central, debaixo d'água, né? Que possam se unir e, com certeza, dar a volta por cima nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo hoje, em vários lugares, não só no Brasil, mas no mundo. Com certeza, as nossas vibrações. O que você acha sobre o que a Ana Castilho trouxe, Norberto? Realmente, quando a gente recebe uma notícia, a gente acha que essa notícia vale para o mundo inteiro. Não é bem assim. Os fatos, eles são pontuais. E em cada região tem uma reação específica daquela região. Então, o dilúvio, como foi dito, há cidades que foram inundadas. Tem a teoria sobre Atlântida, que era um povo, uma região que foi submersa. Então, já encontraram escavações, pesquisas naquela região e encontraram algumas coisas que dão indício a isso. As escavações arqueológicas também nos mostram que a Terra já sofreu várias transições.
Hoje nós temos os desertos salgados, que eram mares. Então, todo esse processo faz parte da destinação da Terra. Então, os acontecimentos, eles servem para quê? Para nos dar base e nos prepararmos para novos eventos. E aí a gente vai colocando em prática as nossas aptidões, as nossas habilidades de se adequar ao meio. O homem, ele tem uma característica extremamente inteligente, que é ou ele se adapta ao meio ou ele muda o meio. E nós vemos que nós mudamos o meio constantemente. A gente constrói estradas, a gente constrói portos, a gente constrói avião para diminuir as distâncias, a gente constrói sistemas de telecomunicação. Então, todas essas mudanças fazem parte do processo. E hoje, essas informações, elas nos chegam muito rápido, como a gente já falou. Então, a gente fica desesperado, dada a quantidade de informações que a gente recebe. E não nos esqueçamos que a maioria das informações que nós recebemos são informações catastróficas. As coisas boas são poucas divulgadas, mas ocorre muita coisa boa que passa desapercebida. É só nós olharmos ao nosso lado, né? As coisas que foram criadas para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Então, tudo que ocorre, ocorre porque deveria ter ocorrido. E novas ocorrências teremos, porque tudo caminha, tudo evolui. Como o Emerson falou, né? Sempre para o bem. Então, esse é o processo evolutivo. E qual que é a visão espírita do Apocalipse, Norberto? O Apocalipse, dentro do Espiritismo, não há uma afirmação específica sobre ele. Se nós pesquisarmos os 5 livros da codificação, não fala Apocalipse. O que existe é uma citação sobre o juízo final. E nessa afirmação, lá nos é dito que o juízo final é incompatível com a obra de Deus. Olha que coisa bacana. Quando nós estudamos as leis morais, a gente vai verificar de que o Apocalipse é uma coisa ilusória, é uma coisa que é um alerta, evidentemente, mas que não é como foi nos vendida a ideia do Apocalipse. Quando a gente estuda as leis morais, a gente vê a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, e é uma sequência, olha que coisa bacana. Lei da adoração. Por que eu adoro? Porque quando eu nasço, eu começo a olhar o que está na minha volta, eu fico absorto com tanta coisa que tem, que não fui eu quem criou, nem meu pai, nem meu tio, nem ninguém. Alguém foi. Quem? Deus. Então, nós adoramos a obra onde nós estamos inseridos. A lei da adoração não é para a gente ficar rezando o dia inteiro, pedindo para Deus nos ajudar. Depois que eu admirei aquilo onde eu estou inserido, eu vou continuar sentado de braços cruzados admirando, ou eu vou trabalhar dentro dessa obra? Então, aí surge a lei do trabalho. Uma vez que eu trabalhei e desenvolvi algo, eu vou ficar com esse algo só para mim? Ou eu vou reproduzir esse algo para que outras pessoas se beneficiem da mesma forma que eu me beneficiei com o meu trabalho? Então, vem a lei da reprodução. A lei da reprodução não é só fazer filho, não. É reproduzir tudo. É reproduzir o relógio, é reproduzir o computador, é reproduzir os carros. E uma vez que eu adorei, quer dizer, o meio ambiente me dispôs, eu, através do meu trabalho, eu produzi. Depois que eu produzi, o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir aquilo que eu produzi, para não ser egoísta. E uma vez que eu reproduzi, o que eu vou fazer com isso? Eu vou conservar. Aí vem a lei da conservação. Essa lei da conservação, eu vou conservar o que eu tenho eternamente? Não, porque tudo desgasta na natureza.
E aí entra a lei da destruição, que é a lei da reciclagem. Por isso que a gente morre aqui na Terra. O espírito não pertence a esse processo. O espírito é outra coisa totalmente diferente. Tanto que o espírito não destrói, ele não desgasta, ele só evolui. É outro processo diferente do material. Então, quando entra a lei da destruição, poderíamos encaixar o Apocalipse dentro da lei da destruição com uma certa relatividade. Porque pelo tempo que já existe a Terra, 4 bilhões e meio de anos, o homem se mostrou incompetente para destruir a Terra. E olha que já foi feita um monte de coisa errada. E a Terra não é destruída, ela é modificada. E cada vez que ela se modifica, a gente se adapta às modificações causadas por ela mesma, pelos fenômenos naturais, ou pelas modificações que nós fazemos. Então, uma modificação é uma ponte, eu faço uma ponte. Aí, um dia, essa ponte cai. Por quê? Porque não foi bem cuidada. Aí ela é destruída. Eu vou ficar sem ponte ou eu vou fazer uma ponte mais reforçada? Percebe como nós modificamos o meio? Então, existiu o Apocalipse para aquela ponte velha que não teve conservação? Sim. Aquele material foi perdido? Não. Aquele ferro que enferrujou, o óxido de ferro voltou para o meio ambiente. O ferro foi incorporado como nutriente nos alimentos. O oxigênio voltou para a natureza e nós respiramos o oxigênio. Então, é uma transição material que a gente está inserido dentro disso. Emerson? Dentro desse processo, né, a gente, como bem disse o Norberto, as obras do Kardec não mencionam Apocalipse, né? E apenas juízo final, né? Tem um livro do Chico, né, pelo Emmanuel, Apocalipse, que desmistifica essa questão do Apocalipse bíblico, né? Que é um livro bem interessante aqui para indicar para os telespectadores e ouvintes, né? É importante dizer que a doutrina fala justamente desse processo de transição que nós passamos, né? E esse juízo final não é o Deus julgando que você não fez ou que você fez, né? E sim a nossa própria consciência dentro daquilo que a gente produz, de acordo com o processo evolutivo, que as leis morais elas nos direcionam, né? E muitas vezes nós, ao longo da história, né, desses mais de 4 bilhões de anos aí, nós mais destruímos do que construímos, né? E estamos aqui, né? Então é importante, e dentro desse processo evolutivo, né? Então é importante a gente tirar uma reflexão em relação àquilo que não funcionou, não deu certo, não aconteceu, e daquilo que sim aconteceu, foi importante para que a gente pudesse chegar e estar aqui hoje da forma que estamos, e podemos melhorar muito mais essas questões, né? E o Espiritismo nos fala que é justamente esses processos, né, de aprendizados que nos torna fortes, né? Nós mirarmos esse autoconhecimento no nosso espírito, no processo de evolução moral, né? E não na questão da matéria, né? Daquilo que foi perdido ou que foi ganho, o mercado financeiro, ou essa economia, ou esse olhar que se propaga de compra mais, que você é uma pessoa melhor quista ou melhor vista, socialmente falando. Então, esse mundo mercadológico, muitas vezes se utiliza dessas metáforas bíblicas para transformar isso e fazer com que as pessoas pensem, olha, está tudo acabando novamente, ou é a primeira vez que está acabando, e eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Eu preciso realizar alguma coisa, eu estou com medo, o que eu faço? E, na verdade, não. É você olhar para si, né? É você olhar para dentro de si e perceber que existem muitas coisas boas
né? E que a gente deve conquistar, né, o nosso processo evolutivo a partir delas, mas refletindo também com aquilo que não deu certo, ou com aquilo que destruiu nações dentro da nossa história, né? Então, a história está aí, e é importante que a gente reflita sobre ela, mas isso não vai acabar de uma hora para outra, né? É tudo um processo de construção, né? E lei do trabalho, lei do progresso, e tudo isso vai, né, vai caminhando para que a gente possa cada vez mais evoluindo, né? E a gente está evoluindo, o processo evolutivo ele existe, a gente está caminhando, né? Talvez não como muitos queriam, mas a gente está nesse processo. E esse processo ele é contínuo, é infinito, né? Então, o meu corpo pode morrer, mas o meu espírito continuará. Vou encarnar aqui, talvez vou encarnar em outro planeta, em outra morada, talvez vá, mas ele continua. Então, é extremamente importante que, assim como o planeta Terra, ou existem vários outros planetas que estão na mesma condição e continuam dentro desse seu processo de evolução. E é importante a gente perceber que esse processo ele tem as suas transições. E essas transições não é nada finito, e sim reflexivo, né? O que devo fazer daqui por diante com esse problema? Porque nós encarnamos para resolver problemas. O que eu devo fazer com isso? A humanidade nos mostra vários problemas. Como eu devo refletir e proceder em relação a isso? Então, o Espiritismo ele nos abre, né, de uma forma positiva esse olhar, né? Diferentemente de muitas vezes de outras filosofias que colocam de uma forma negativa ou até mesmo de coação, né? Se não fizer isso, as coisas não vão caminhar como tem que caminhar. E não é assim, né? A reencarnação é uma lei natural, né? E muitos ainda não concebem essa lei, né? Esse processo evolutivo. Então a gente precisa despertar, acordar, né? Para começar a perceber que existem possibilidades de um novo mundo. E esse mundo está muito mais próximo do que a gente imagina. Basta a gente despertar. Vamos deixar o nosso site, lá também é possível acompanhar nossa transmissão ao vivo, tvmundomaior.com.br. Você clica lá na opção Assista ao Vivo para acompanhar o nosso programa, tem lá as novidades da grade de programação, como sintonizar, tudo que você quer saber sobre a TV Mundo Maior está no site, está aí na tela, tvmundomaior.com.br. Acesse e vai participando lá conosco no site também. E você que está do outro lado, conhece a prece da inflação? Pois é, então vamos conhecer juntos com os amigos da luz. Vamos conferir. Senhor, estou aqui mais uma vez para conversar com o senhor um tete-a-tete aqui, nossa prece de sempre. Seguinte, lembra que eu falei para o senhor que o meu sonho era conhecer a França? Eu queria que o senhor me ajudasse a conhecer a França. Eu mudei meu sonho, tá? Meu sonho agora é só comer um bife. Só isso, porque tá o mesmo preço praticamente. Essa inflação. O que é isso? Desculpa, senhor, eu sei. Eu prometi nessa virada de ano que eu ia ser mais grato pelas coisas. Mas o senhor não tá dando. Dá pra ser grato com as coisas no preço que tá. Por que é isso? É mais uma provação? Não basta a pandemia, tem que vir inflação também? Eu tô vivendo à base de salsicha e miojo. Senhor, eu não sei por que vós inventastes o dinheiro. Isso complicou, sabe? Por que a gente não trabalha em troca de beijo, de beijinho? Ah, que fofo. Imagina, trabalha o mês inteiro, chega lá no final do mês, o patrão vem, te enche de beijinho, aí você paga o aluguel, aí você vai no mercado, beijinho, mas não, é dinheiro. E não é um dinheiro só, é real, é dólar, é euro, é ienes, não sei o que é que esse dólar tem, que esse dólar sobe, acaba com a vida de todo mundo. Se dinheiro fosse beijinho, enquanto o real estivesse valendo um beijinho, o dólar ia estar valendo uma dedada no meio da sua cara, te mandando tomar vergonha. Senhor, desculpe, senhor. Você esquece essa parte. Eu não sei o que eu fiz da última vida para ter nascido no terceiro mundo. Sinceramente, eu sei, há muitas moradas na casa do meu pai, mas por que me botaste no terceiro mundo, na morada terceira, virando a esquina da miséria? Amo esse país, é lindo. É um país onde canta o sabiá. Mas é país para nos fazer evoluir.
planeta de provas e expiações, né? Então aqui é onde o senhor mais caprichou nas provas e expiações. Obrigado por me fazer nascer aqui. E também acho, senhor, que vós nos deixeis encarnares, sem eiras nem beiras. Porque a família já às vezes tá numa situação difícil, só podia mandar os bebezinhos já com vale-compras, com vale-brinde, com, sei lá, com uns cupom do Extra, uns cupom do mercado, senhor. Porque vai ver o preço da fralda, sabe? A Pampers é a grande inimiga da reencarnação. Essa que é a verdade. Não é os ateus, não é nada disso, não. Os obsessores criaram a Pampers para acabar com esse planeta, de despovoar. O não, vai ver o não quanto tá, uma creche. Poxa, senhor, a gente foi evoluindo do estágio animal, estágio hominal. Isso era para ser uma evolução, né? Pois os animais estão melhor que a gente, porque os animais não precisam de dinheiro para comer. Eles têm tudo ali, os coelhos, os tatus, as capivaras, os hipopótamos. Todos eles saem e não precisam ir no Presunic, não precisam ir no Carrefour. Eles têm ali a natureza toda. A nossa comida foi ficando muito complicada à medida que a gente foi evoluindo, sabe? Eu não me importaria se isso agora me transformasse num bicho, sabe? Porque pelo menos eu ia sair por aqui, ia catar comida por aí, ia ficar feliz. Sei lá, um cachorro. Se eu quiser, eu posso dormir, amanhã o senhor me acorda um bacê, um piquenês, estou feliz da vida. Se bem que o cachorro cumprimenta o outro cheirando... Não quero também esse nível de intimidade com o próximo, né? Vamos amar o próximo, mas com alguma distância. Se o senhor está usando a inflação como instrumento de fazer a gente evoluir, é injusto, isso pega bem quem está mais ferrado. Eu vivi os anos 80, eu nasci em 1980. Era criança, mas eu me lembro da hiperinflação. Meu Deus, a pessoa ganhava o salário, tinha que correr pro mercado e comprar imediatamente, porque era a pessoa comprando e o outro vindo atrás, marcando preço, aumentando aquilo ali. Gente, aquele negócio que o André Luiz, não, foi o Emmanuel que falou, que a pessoa quando morre, era bom esperar ali 48 horas antes de enterrar. É ruim, hein? Nos anos 80, tem que morrer e enterra imediatamente, porque senão o caixão vai ficar 10 vezes mais o preço. Então, eu fico aqui, eu peço ao senhor que, por favor, dê uma melhorada aí. Se o senhor, ou das duas uma, porque tudo junto não dá. Ou o senhor tira vírus, ou o senhor tira a inflação, ou o senhor, pelo amor de Deus, porque tá sufocando, entendeu? Epa, a evolução chegando aí, que bom. Obrigado, Deus, muito agradecido, mas... Ah, senhor, mais uma coisa, se o senhor tiver com o André Luiz, pede pra ele dar um pulinho lá do nosso lar, naquele meu cafofo que eu tinha lá. Eu deixei uns bônus hora debaixo do colchão ali, antes de reencarnar, pra guardar, só que com essa inflação, quando eu voltar, não vai estar valendo nada. Pede pra ele aplicar aquilo pra mim, na poupança de alguém da veneranda. Pode botar num tesouro Selic, alguma coisa lá pra mim. Tá no tesouro. Tá, senhor? Tá muito puxado, senhor. Quem começou esse quebra-cabeça tem que voltar pra terminar, porque tá demais. Tá? Desculpa. Assim seja. Estou feliz e grato. Pai nosso que estás no extra, santificados sejam os laticínios. Venha a nós o contrafilé. Seja feita as promoções, assim na feira como no Carrefour. O aniversário Guanabara de todo ano nos dás sempre. Perdoai as nossas despesas, assim como nós perdoamos os caixas que vivem entupido. Não nos deixeis cair no SPC e livrai-nos do cheque especial. Assim seja. Os amigos da luz sempre nos trazem diversão, né? Então, mais uma vez, para você acompanhar o canal deles, é Amigos da Luz, né? Sempre tem um vídeo engraçado, com reflexões para você também. O Denilson Souza diz, muito bom, Amigos da Luz, né? Muito legal. A Neide Paganucci está assistindo da cidade de Maracás, interior da Bahia. Que legal, Neide, um abraço para você. Bom que vocês conseguem acompanhar o nosso programa de onde vocês estiverem, pelo nosso YouTube, pelas ondas aí da internet, pelo site, né? Muito bom estar com todos vocês por aqui. Continuem participando aí pelo nosso telefone, o YouTube, né? RBN, TVMM, pelo WhatsApp também, vai mandando a sua opinião. Hoje estamos falando sobre o relógio do juízo final e tudo que envolve, né, esse tema também, sobre fim do mundo, apocalipse, transição planetária. O que você acha sobre esses assuntos? Vai participando aí conosco, todas as nossas formas estão na nossa tela para você acompanhar. E claro, Manhã Boa Nova tem esse momento aí do nosso intervalo, mas durante o intervalo você deixa o seu comentário para nós também. Combinado? A gente volta daqui a pouquinho. Até já!
Você precisa desabafar? Estamos aqui para te acolher. A FEAL, em parceria com casas espíritas em todo o país, está preparada para oferecer um atendimento solidário online. O serviço é gratuito. Você escolhe a casa espírita e agenda o dia e horário, preenchendo o formulário no site. Depois, é só aguardar a confirmação e as instruções do agendamento. Não se preocupe, o atendimento fraterno é sigiloso. Acesse já feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Esperamos por você, ofertando um ombro amigo. O Espírito que nos acompanha quando encarnados continua nos acompanhando no plano espiritual? Será que meu pai ainda ouve as minhas preces? Vocês poderiam esclarecer um pouco a respeito do Evangelho no Lar? Os obstáculos, eles surgem no nosso caminho para que nós possamos realmente evoluir. O Espírito está aí nas suas etapas, né? De melhoria, de evolução, para tudo tem jeito, para tudo tem socorro. Você não vai cometer um suicídio por causa de outras encarnações. Não se preocupe com o instante da morte, mas sim com a tua vida. A regeneração do planeta se divide em duas forças contrárias. Como disse Allan Kardec, o fundamento da caridade é a crença. A falta de crença conduz ao materialismo, e o materialismo leva ao egoísmo. A Terra depende da nossa capacidade de levar luz a quem ainda está nas trevas. Apoie a divulgação espírita. No final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone, operadora 11 4966 5775. Oi,
Boys and Girls, aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. A gente veio aqui fazer um convite pra você, não é isso, Carol? Se você quer conteúdo espírita de qualidade, tem transmissão ao vivo pelas páginas da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova. E é super fácil pra você entrar lá. Facebook da Rádio Boa Nova é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É só entrar, clicar em curtir e acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. Exatamente. E você também pode curtir o Facebook da TV Mundo Maior, que é facebook.com/TV Mundo Maior. Só clicar em curtir e você já vai ter acesso a um monte de conteúdo bacana. E a gente tá aguardando então a sua curtida, o seu comentário, e não esquece de curtir também o nosso Instagram. @Rádio Boa Nova é @TV Mundo Maior. A gente espera você. Agora você pode comprar os livros seminovos que você tanto procura na loja virtual do Mercalivros e por preços super acessíveis. Confira o acervo de centenas de títulos dos mais diversos gêneros literários e coloque a leitura em dia. Acesse o novo site mercalivros.com.br. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Manhã Boa Nova está de volta, trazendo as notícias do dia. Supremo Tribunal Federal reinicia trabalhos nesta terça após recesso. Retorno seria presencial, mas, com o avanço da Covid, sessões serão virtuais, pelo menos até fevereiro. Primeiro julgamento, nesta quarta, decidirá sobre ações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Projeto para tentar frear a alta dos combustíveis deve reduzir apenas impostos sobre diesel, diz Arthur Lira. Após reunião com Paulo Guedes, presidente da Câmara, disse que redução de impostos no álcool e na gasolina está descartada. Sem doses pediátricas, Rio de Janeiro suspende vacinação de crianças contra a Covid. A adesão está baixa, disse secretário. Prefeitura do Rio afirmou que o calendário só volta a andar quando o Ministério da Saúde enviar nova remessa de vacinas. Após atingir recorde, transmissão de Covid-19 começa a desacelerar na cidade de São Paulo. Apesar da melhora, pesquisadores afirmam que casos ainda estão em alta e pressão no sistema de saúde deve continuar nas próximas semanas. Pandemia faz mais de 650 mil crianças não serem matriculadas no ensino infantil. A maior queda foi na rede privada, que apresentou queda de 21,6% na matrícula das creches e 25,6% na pré-escola, nos 2 anos de pandemia do coronavírus, de 2019 a 2021, segundo dados do INEP. INSS começa a pagar nesta terça aposentadorias com reajuste para quem ganha acima de um salário mínimo. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de hoje. E a gente trouxe algumas notícias aí, né, sobre a pandemia. Será que a pandemia ela é um alerta sobre o apocalipse, Emerson? Sim, né? A pandemia, né, é dentro desse processo, né? Estou me lembrando agora de um estudo que estava fazendo com o pessoal da Unifesp, e aí depois a gente foi fazer um trabalho espiritual e onde se manifestaram dizendo que nós estávamos em apocalipse, né?
E que esse apocalipse, ao contrário do que os apocalipses que a gente conhece da história bíblica, né, nada mais é do que um processo muito complicado e doloroso de transição, né? Transição planetária, né? Energética, né? Então, com certeza, nós estamos aí dentro desse processo, né? Vislumbrando a regeneração, né? Que ainda ela está nesse processo de transição para ser consolidada, né? Depois essa vivência de provas e expiações, né? Então, a gente percebe pelas pessoas, as crianças que estão encarnando, né, uma diferença, né, nesse processo, né, que a gente está vivenciando hoje. E, com certeza, né, essa apocalipse, esse processo de transição, ele está acontecendo agora, e para que a gente possa, né, dentro dessa continuidade evolutiva, continuar evoluindo, né? Então, eu contei essa experiência, mas é como eu vejo, como eu percebo. Sim. E você, Norberto? Há controvérsias, né? A gente já disse no início que o Apocalipse é uma alegoria, é uma interpretação de fatos novos. Então, essa interpretação ela vem como informação e a gente verifica, né, que muitos veículos de comunicação sensacionalistas sempre se aproveitam de alguns fatos e fazem dele uma apologia à desgraça. Nós somos muito mais impactados pela desgraça do que pela graça, porque a desgraça equivale à morte, e ninguém quer morrer. A gente tem medo de morrer, a gente não entende o processo da morte. Então, a atual pandemia, a meu ver, é mais uma crise na Terra, tão marcante quanto foram as anteriores. O processo é esse, faz parte do processo, a lei da destruição. E como serão as futuras? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Existe uma tendência. E quando a gente analisa a reação do homem face à nova adaptação ao meio, a gente vê que em tempo recorde foram desenvolvidas vacinas de diferentes formulações, de diferentes metodologias. Então, nesse processo evolutivo, cada vez mais nós estamos nos capacitando para enfrentar crises, mostrando que nós somos seres inteligentes da criação. E com essa inteligência, desenvolver métodos para nos adequarmos. E a gente sempre fala, né, no autoconhecimento, no autocontrole, e a gente resume naquela frasezinha, né? Mente sã, corpo são. Tanto que, para os espíritos superiores, para os espíritos elevados, para os espíritos puros, não tem corpo. A matéria é simplesmente uma ferramenta para nós desenvolvermos a inteligência. Por isso que a gente vive em crise com a matéria. Eu tenho dor de dente, eu tenho chulé, eu transpiro, eu tenho que me vestir porque eu sinto frio. O espírito não sente frio. O espírito não sente crise de frio. Ele sente crise moral. Então, percebe que são duas coisas que caminham juntas e que a gente só mira um foco, né? Ai, a desgraça, isso aí vai ser o fim do mundo. Não será o fim do mundo. Então, a pandemia existe? Existe. Existiram outras? Existiram. Existirão outras, novas, futuras? Existirão. O que nós vamos fazer com isso? Nos adaptar. Os mais capacitados sobreviverão. Os menos capacitados, dentro da lei de destruição, deixarão esse corpinho aqui e aprenderão como fazer um corpo melhor. A Zeli Zanuso está participando aqui no nosso YouTube, né, Zeli? Bom dia. Abraços de Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Vanessa, abraços cheios de carinho para você. Gratidão, gratidão, Zeli. Que bom que você está aí no YouTube acompanhando a gente. RBN, TVMM é o nosso canal para você se inscrever e participar também. Gratidão a todos. Também tem participação no WhatsApp. O WhatsApp é o 996433827. Bom dia, RBN. Belo tema, excelente, muito bom e muito atual. O final dos tempos chegou e parece que o mundo está funilando para o fim. Só Deus na causa para garantir a humanidade na outra vida após a morte. Jesus Cristo está de braços abertos para nos receber. Sidney Pereira Lima, de Porto Franco, Maranhão. Sidney, vamos falar sobre isso, né? Vamos trazer esse tema aí, como você disse, é um bom tema para estudarmos. Essa matéria de hoje que fala, né, como ler o relógio do juízo final, está no site da BBC, e lá eles falam também sobre as mudanças climáticas, né? Será que as mudanças climáticas, elas também são agora uma ameaça importante e ajudam a explicar por que o relógio está tão perto da meia-noite, até nessa matéria aí que a gente está falando, só para a gente analisar essa parte também, né, Norberto? As mudanças climáticas, né, é um dos indicadores que mostram as transições que sempre ocorreram na Terra. Segundo as teorias, a extinção dos dinossauros se deu pelo colapso de um grande meteorito contra a Terra. E você vê quantos filmes já foram feitos ultimamente com a preocupação do meteorito. Então, soltam as naves espaciais para explodirem os meteoritos. Imagina se existisse internet entre os dinossauros, né? Então, naquela região onde caiu o meteoro, ele passaria um e-mail para o outro lado onde não caiu o meteoro e falou: olha, nós estamos aqui sendo atacados por alienígenas que estão nos matando aqui. É dinossauro conversando com dinossauro, né? Não existia homem naquela época. Então, todo esse processo, ele ocorre. E a mudança climática, ela em si, não é o fator que determinará o fim da vida na Terra. O homem é inteligente o suficiente para se adequar ao meio e modificar esse meio. Essa é a história da evolução dos humanos. Por isso é que nós, humanos, somos considerados os seres inteligentes da criação. Então, a meu ver, é uma visão errônea de que a mudança climática faz com que nós estejamos mais perto da meia-noite. Afirmar que estamos do final dos tempos. É uma informação, agora eu vou trazer uma informação mais confortante para aqueles que estão preocupados com o juízo final. Para o espírito, não existe tempo e não existe espaço. O espírito é outra coisa fora do que nós temos aqui na nossa terrinha. Então, o espírito, ele se locomove pelo pensamento, ele atua pelo pensamento, ele não é matéria como nós conhecemos. Então, para nós espíritos, tudo o que nos acontece aqui serve de base para a nossa evolução, para o nosso saber se relacionar com o próximo e com o próprio meio ambiente. Então, quando a gente olha para trás, a gente fala: nós estamos destruindo o planeta. O homem é um predador natural. Ele faz parte do processo. Agora, se a gente deixar só na mão dos ecologistas, imagine a cena. Um ecologista descobre um ovo de dinossauro. Aí ele vai preservar esse ovo de dinossauro, vai levar para uma chocadeira e vai começar a criar dinossauro no apartamento dele. E ele mora na Avenida Paulista. Aí esse dinossauro vai começar a ter um monte de filhos, netos e bisnetos. Então, imagina a Avenida Paulista congestionada com dinossauros. Não dá para a gente retroceder. Haja dinossauro. Faz parte desse processo evolutivo. Então, a nossa visão, né, a beleza do Espiritismo é que nos mostra essa visão
extremamente tranquilizadora com relação ao da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Muito bom, fala. O que você acrescenta aí, Emerson? Muito legal essa questão do dinossauro aí, né? Eu fiquei imaginando. Né? Legal mesmo. Bom, sempre houveram questões naturais, né? Durante a história, né? Então isso não diz que vai acabar alguma coisa, né? Essas questões naturais, elas fazem parte do processo de transformação da Terra, de mudança. Muitas delas o homem pode ser o culpado, muitas delas não, né? Mas fazem parte desse processo. Então não acho errôneo colocar que através dessas questões o juízo final está chegando, está se aproximando e a Terra vai acabar. Não. Nós somos espíritos infinitos aí e nossos personagens, sim, que tem um fim de acordo com aquilo que a gente traça para continuar a nossa caminhada evolutiva, né? Enquanto encarnados. Mas é importante a gente, no decorrer da história, do tempo, aprender a como lidar com a natureza, valorizar a natureza, né? E não desprezá-la, né? Eu acho extremamente importante a gente refletir em relação a isso, né? Nós, homens, né, seres humanos inteligentes, tivemos e temos a oportunidade sempre de construir, de transformar e de destruir, né? Então, essa destruição ela tem que ter um aprendizado também, né? Porque senão a gente vai ficar só mais destruindo do que construindo, né? Então, é importante essa reflexão. E o Espiritismo ele nos traz um olhar extremamente positivo em relação a tudo que nós estamos vivendo. E eu acho isso fundamental para que esse pânico geral que tomou conta das pessoas, principalmente nesse período de pandemia, possa ser dissolvido, né? E as pessoas comecem a olhar para si, né? Porque muitas questões, inclusive no meu caso, né, que tive Covid e a espiritualidade falou para mim, tinha que parar e olhar para coisas que você não queria olhar, né? Mas sabia que estava lá. Então, é importante a gente ter essa reflexão nesses momentos. E esses momentos eles servem justamente para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a gente e não criar histórias de que o dinossauro... Muito bom. Muito bom, é o que você disse aí também, Norberto, né? Vamos contribuindo, acrescentando aí e refletindo, né? Conforme o Norberto trouxe essa história, mas é sempre muito legal para a gente refletir aqui no programa. Covid, realmente, né, Emerson, faz a gente parar, tive que parar também, sou acelerada e tive que dar uma pausinha, né? Normal. Fez parte aí também. Vamos trazendo a participação dos ouvintes e queremos entender também sobre o que são, né, os sinais dos tempos, segundo o Espiritismo. Conta um pouquinho, Emerson. Repete para mim. A gente está falando sobre os sinais dos tempos, né? O que você acrescenta aí sobre a parte do Espiritismo quando ele fala sobre esses sinais dos tempos? Não, os finais dos tempos que nós estamos vivendo dentro desse processo de transição que a gente está passando, né? Então, esse olhar para essa nossa reforma interior, nossa reforma íntima, o que falta, o que eu não estou vendo, o que eu não estou percebendo para me continuar a minha trajetória evolutiva, porque se trata disso dentro desse processo. Não é que vai acabar o mundo, vai acabar nada. Como eu vou transformar isso, né? Sendo agressivo ou amoroso, né? São reflexões que a gente tem, que situações e que tipo de olhar eu estou tendo para a minha vida nesse momento.
né? Eu tenho que mudar esse olhar muitas vezes. Eu entender que esse olhar é errôneo ou é equivocado, né? E refletir que o que está acontecendo comigo, independente de ser ruim ou de ser bom, vai me trazer algo que vai me agregar e vai me tornar mais forte como ser humano, né? Então, o que eu posso fazer, né? E isso está dentro da gente, né? E a gente encontra esse processo. Então, o Espiritismo ele faz com que a gente olhe para dentro da gente e perceba que existem coisas importantes a serem feitas e isso é positivo, né? Não é negativo, é a questão vibracional, questão de pensamento, né? De você estar conectado com coisas que vai te levar a um processo de evolução dentro daquilo que você se propõe, e não entrar num pânico social e geral de que tudo está acabando, né? Então, várias diretrizes dentro da nossa doutrina nos colocam esse caminhar, né, de uma forma positiva, né? O olhar, muitas vezes, de uma doença, muitas vezes te coloca numa cama para você aprender, muitas vezes, a ter paciência, né? A se resignar perante algumas coisas que você acha que obrigatoriamente tem que mudar, e, na verdade, às vezes não, você tem que refletir sobre aquilo. Então, são situações que nós somos levados a vivenciar, que é importante para a gente. Outras, claro, dependem tudo da nossa escolha, né, de vida, mas são situações que muitas vezes estão ali para que a gente possa perceber o que fazer com aquilo, né? Então, o Espiritismo ele nos possibilita várias ferramentas positivas para que a gente vislumbre e olhe de uma forma muito legal o caminho que a gente tem que trilhar daqui para frente. Sempre com esperança, sempre com fé, sempre com coragem, né, para continuar caminhando e evoluindo. E nunca achar que acabou, vou me entregar ou vou me entregar aos excessos, como socialmente esse pânico tem gerado e tem tomado as pessoas, né? As pessoas estão muito em desequilíbrio nesse período de pandemia, né? E tudo joga nas costas da pandemia. Na verdade, não é a pandemia, é você, somos nós. O que eu estou fazendo, né? O que de bom essa pandemia está trazendo para a gente refletir, né? Várias coisas, né? Mudar a forma de olhar. Por que eu estou olhando? Por que eu não olho para cá? Porque eu não vejo isso. Porque eu não vejo mais a minha família, o meu filho, os meus defeitos, né? Os meus erros, os meus vícios, né? Por que eu não melhoro? Então, acho que são reflexões muito mais profundas que a pandemia nos traz, e eu procuro valorizar esses momentos, né? Valorizar essas reflexões. E eu acho que é daí para frente. Norberto? Quando a gente fala sinais dos tempos, segundo o Espiritismo, a gente tem que fazer uma análise filosófica. Os sinais dos tempos é uma forma alegórica mostrando que sempre evoluímos, saindo da simplicidade e ignorância rumo à perfeição. E por que a gente vincula isso ao tempo? Se bem que para o espírito não tem tempo e não tem espaço. Porque o tempo é a medição das coisas sucessivas. E o que a gente mede? A gente mede o passado. O futuro eu não consigo medir. Ele não aconteceu ainda. Qual vai ser a escala que eu vou usar para medir o tempo daqui para frente? Pode ser que a escala mude, como nessa reportagem, a escala dos 4,5 bilhões de anos foi resumida em 365 dias, só para a gente ter noção de onde nós nos enquadramos nesses 4,5 bilhões de anos da existência da Terra. E aí o que acontece? A cada experiência que vivenciamos, nos tornamos um novo ser. Então, no tempo passado eu era um ser. Vivi uma nova coisa, sou um novo ser. Quando eu sou um novo ser, eu passo a ter mais conhecimento.
e pela nossa mudança interior, nós estamos sempre saindo do presente. O presente não existe, ele já passou, já foi. Não tem presente. Quando eu falo presente, é porque eu estou lembrando do passado. Então, eu saio do presente, lembro do passado, fazendo uma reflexão sobre o passado, eu traço um novo rumo a um novo tempo. Eu faço uma projeção. Eu imagino, considerando que aquilo que eu imaginei é rumo ao futuro. Então, olha que coisa bacaninha. Eu estava no passado, entro no presente, mas o presente já virou passado. Eu lembro do que aconteceu no passado e traço um novo caminho, considerando o futuro. Então, quais são os sinais dos tempos? As medições que eu faço dentro do meu processo evolutivo. Isso falando do aspecto espiritual. A matéria continuará sempre sendo a matéria, ela é modificada, introduz a energia, modifica o estado da matéria, o homem não destrói o planeta, isso que precisa ficar muito bem claro, o homem modifica o planeta. Se nós não derrubássemos as árvores, não tinha onde plantar soja. Se eu restabelecer tudo como era há 500 anos atrás, nós brasileiros e metade do mundo morreria de fome. Porque não tem área de plantio para todo mundo. A humanidade está crescendo, nós estamos com quase 8 bilhões de seres humanos que precisam comer, beber, ter educação, ter um conforto. Para que eu tenha conforto, eu preciso produzir o conforto. Então, qual que é o sinal do tempo? Melhoria das minhas condições de vida. Eu sempre busco algo melhor para mim que me dê prazer. E qual que é o prazer máximo que o espírito tem? Já que para ele não tem tempo e não tem espaço. E ele não precisa da matéria quando ele é um espírito puro. Boa pergunta essa, hein? Transferir o conhecimento. Por isso que Jesus falou, conheça a verdade vos libertará. A gente tem a participação da Benedita Fortes no nosso YouTube. Bom dia, essa do dinossauro é boa. O homem novo. Olha aí, ela gostou. Beijo para Benedita. A Keine Mialiuki também está por aqui. Também tem participação dizendo que se modifica e chega a destruir. Olha, também deixando sua participação aqui conosco. No WhatsApp, tem gente falando inglês. Vamos ver se eu falo aqui. Welcome back, Vanessa. Que legal, é o Vander. Obrigada, Vander. E ele diz, né? Jesus nos trouxe, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Assim sendo, também concordo que o que existe são fins de ciclos. E concordo com o Norberto, que disse que nos foi vendida uma ideia errada do Apocalipse. O Manhã Boa Nova é minha aula de todos os dias. Norberto, estamos junto a caminho dos 125. Olha o Vander aí, Norberto. Estamos a caminho, Vander. Firmes e fortes. Avante, Gália! Muito legal, o Vander sempre participando pelo nosso WhatsApp. Você também manda a sua participação pelo WhatsApp e salva o número no seu celular, né, para mandar o seu recado, a sua pergunta aqui para os nossos comentaristas. 11 996 43 3827 é o nosso número. Vai participando conosco. Por que ainda é tão difícil ver como é que as coisas poderão melhorar significativamente, sem que ainda outras crises e desastres finalmente nos incentivem a agir? Sempre vai precisar disso? Ou não necessariamente, Norberto? O que ocorre conosco sempre, é que na hora da necessidade é que nós demonstramos a nossa inteligência. Pois ela, como faculdade, a inteligência como faculdade, faz com que possamos resolver problemas novos. Então, ela é um processo, o desenvolvimento do espírito é um processo crescente. Ele vai adquirindo conhecimento através das suas vivências.
E a inteligência, ela nos move para soluções de problemas. E você falou, qual que é o incentivo? O incentivo é a própria crise. Se eu não tenho crise, eu estou acomodado. Eu tenho uma outra faculdade chamada irritabilidade, que me tira da zona de conforto. Quando algo me tira da zona de conforto, eu vou buscar retornar à zona de conforto. E aí eu invento uma coisa nova para me redobrar ou retomar o meu conforto. E aí o que vai acontecendo? Eu vou trabalhando, eu como espírito e nós como espíritos, para readquirirmos as melhores condições de saúde dentro de qualquer crise. E o que é uma condição de saúde? A condição de saúde é nós desfrutarmos do bem-estar físico, mental e social. Não é simplesmente eu ter saúde e eu estar bem com o físico, não estar doente, mas se a minha cabeça está desmiolada. Ou se socialmente eu estou vivendo pressionado pela sociedade, se eu tenho medo de andar na rua, se eu não tenho esgoto na porta da minha casa, eu tenho medo de tudo isso. Então, eu perdi a minha condição de saúde. Eu estou perdendo o foco. E o Espiritismo nos mostra que somos individualidades, cada um com o seu potencial e que depende de cada um a sua própria evolução. Mas como nós estamos acostumados a achar que Deus nos ajuda e Ele faz milagres, nós ficamos aguardando que os outros... Nós pagamos dízimo para ter a absolvição, nós compramos o céu. Em vez de irmos a campo e semearmos o nosso futuro, com o bom trabalho no presente. Então, o que vai acontecer? Como que eu saio das dificuldades? Como que eu me auto-estimulo? Vendo aquilo que eu posso fazer. Eu vou semear o meu futuro com o meu trabalho do presente. Por isso que foi dito que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, como que eu vou sair da crise? Semeando. Semeando coisas boas. Boas ideias, boas resoluções, boas metodologias, boas vacinas, boa alimentação, boa plantação, bom maquinário para produzir plantação. E aí vamos evoluindo. Daqui a pouquinho o Emerson fala também sobre isso, mas agora nós vamos para a notícia de Sorocaba, em homenagem ao Dia Nacional do Quadrinho, comemorado neste domingo, dia 30, os moradores de Sorocaba podem conferir uma exposição de gibis com personagens clássicos em um shopping localizado no centro. São mais de 30 quadrinhos antigos de diferentes personagens, como Mandrake, Zorro e Fantasma, incluindo um datado de 1955. A mostra cultural tem como objetivo incentivar o hábito da leitura e apresentar à população sorocabana uma pequena parte do acervo da Gibiteca da Biblioteca Infantil Municipal Renato Sênica de Sá Fleury. Além dos clássicos, estão disponíveis na exposição gibis da Turma da Mônica em um varal, para que as crianças que visitem o espaço possam fazer a leitura no local. A exposição pode ser conferida gratuitamente de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e aos domingos, do meio-dia até às 20 horas, até o dia 9 de fevereiro. O shopping fica na Avenida Afonso Vergueiro, 823, ao lado do Terminal Santo Antônio. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 24, mínima de 18 graus com chuvas. Em Sorocaba, máxima de 26, mínima de 19 graus, também com previsão de chuva. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 26, mínima de 18 graus, chuvas com trovoadas por lá. Agora, será que os pais devem enviar os filhos para as aulas de espiritismo? Pois é, acompanhe a resposta no Conduta com Orson Peter Carrara. Vamos acompanhar.
O programa Conduta, Reflexão da Prática Espírita apresenta mais um questionamento para as nossas reflexões. Os pais devem enviar os filhos para as aulas de Espiritismo dedicadas às crianças? O que é que o telespectador pensa a respeito? Os pais têm um compromisso de educação e acolhimento dos filhos que vem pela reencarnação. Os espíritos retornam à vida humana através da reencarnação e se encontram numa família. O compromisso dos pais é do acolhimento, da educação. E diante do conhecimento espírita que nos beneficia a vida, os pais devem enviar os filhos às aulas específicas de espiritismo dedicadas às crianças, porque as instituições espíritas, em sua generalidade, dedicam sim espaços destinados às crianças para a transmissão do ensino espírita a estas crianças a esses espíritos que estão retornando à vida, à experiência carnal através da reencarnação. São programas específicos. E aí, como é que fica o compromisso dos pais diante do envio dos filhos a estas aulas dedicadas às crianças? Deverão simplesmente enviar, comparecer junto? O que é que o telespectador pensa a respeito? Manifeste a sua opinião, escreva para o Conduta, utilize o nosso e-mail, conduta@tvmundomaior.com.br. Se preferir, utilize o nosso canal de YouTube, um canal que facilita essa comunicação e onde o telespectador também pode expressar a sua opinião. Se preferir, poderá também utilizar a rede social Facebook para igualmente trocar e intercambiar ideias e pareceres a respeito dessa questão. Ou acesse diretamente o site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br. Afinal, é um parecer importante, o parecer dos pais. Os pais devem enviar os filhos às aulas de espiritismo dedicadas às crianças? O que é que o telespectador pensa a respeito? Fica o questionamento nesse programa do Conduta. Conduta, Orson Peter Carrara, deixando seu recado aqui também no nosso programa. No YouTube, Hash está participando. Bom dia, irmãos e irmãs de luz. Que fevereiro seja cheinho de de ótimas realizações para nós. Abração, um abração para você também. Aqui conectado como igreja, né? A Bíblia está repleta de versículos que não foi inspirado por Deus, ou seja, foram adicionados principalmente o Evangelho de João. Deixa o seu nome aqui para a gente poder registrar, né, as suas participações, tá bom? Deixa o seu nome aí no YouTube. Tânia Moretti, bom dia, amigos iluminados, bom dia a todos. Feliz pelo seu retorno, Vanessa, também sou muito fã desse programa. Escola de nossas manhãs, nossa escola também, minha, né, Tânia? Um beijão para você, viu, minha amiga? Muito bom estar por aqui com você no YouTube também. Então, fala um pouquinho para nós, né, Emerson, sobre essa questão das crises, sobre o que Jesus trouxe aí para nós, né, a respeito do fim do mundo. Traz aí o seu comentário para nós também, Emerson. Bom, Vanessa, as crises, né, como eu disse o Norberto, e os problemas, eles fazem parte do processo de evolução do homem, né, na Terra, né? Então, é importante, né, a gente veio resolver problemas, a gente não veio aqui a passeio, né? E esses problemas, eles nos impulsionam ao processo de evolução moral, né? Então, é importante que a gente perceba isso, né? E a materialidade, ela compõe todo esse cenário, né? Então, se não tivesse crises dentro da condição que nós estamos vivendo, né? E nem problemas, né, vegetaríamos, né? Então, é importante porque a partir da crise surge um pensamento de mudança, de transformação, para que as coisas possam caminhar, né? Jesus nos trouxe a boa nova, nos trouxe o caminho do amor, né? E esse amor, ele tem que ser praticado independente de qualquer direcionamento que a gente for realizar o nosso trabalho, a nossa vida, né? O nosso foco, né? Sempre empenhar e colocar amor nessa construção para que a gente possa chegar a objetivos maiores, né? Ele nunca falou que o mundo ia acabar, e sim que a transformação do indivíduo
cabia a ele mesmo, ao próprio, né? Desde que começasse a olhar para si, né? Então, é importante, né, vários ensinamentos que Jesus nos trouxe, no sentido de que a gente possa transformar o nosso dia a dia, né? Possa transformar as relações e as atividades que nós realizamos ou fazemos no nosso dia a dia. E isso é fundamental, né? A crise existe o problema, existe, mas o que como você vai lidar com isso? Com alegria, né? Com espontaneidade, com responsabilidade, ou lamentando, reclamando, gerando um problema ainda maior do que o problema ou aquela crise já é. Né? Então, são escolhas, né? São escolhas que a gente pode fazer, tem um livre-arbítrio aí, mas o Espiritismo, através daquilo que Jesus nos disse, nos coloca que a gente deve olhar muito mais com um olhar de amor, de positividade, do que com um olhar de restrição, né? É isso que eu tenho para dizer, né? O Norberto já falou muita coisa aí. Ele sempre fala, e está até aqui sendo elogiado, né? O Porfírio José está pelo WhatsApp, desejando bom dia a todos. Está muito bom o papo. Eu gosto das teorias do Norberto, e o Emerson complementa. Sou de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Brasil. Porfírio José Santana, olha que legal, Norberto. Bacana, né? Show de bola, gratidão aí para todos participando. Tem um ouvinte no nosso YouTube que está dizendo que a Bíblia proíbe todos aprenderem sobre espiritismo. E aí, Norberto? A letra mata e o espírito vivifica. O importante é nós entendermos o propósito das mensagens. E aqui eu vou citar alguma coisa de Jesus, né? O que Jesus falou sobre o fim do mundo? Jesus cantou a bola do fim do mundo na Bíblia. Em Mateus 25, nos versículos 25 a 31, Jesus fala da união das nações. Ele fala em apartar as ovelhas dos bodes. Ele fala da ida ao reino já preparado. Ele fala em saciar a sede e a fome, em acolher o estrangeiro, em cuidar dos enfermos ou presos, em auxiliar os menores. E os que não praticarem a caridade como um todo serão destinados ao fogo eterno. Então, qual que é o propósito dessa passagem? Existe fogo eterno? Onde é essa fogueira, hein? Puxa vida! Se a gente já viu que o sol vai acabar um dia, né, que ele vai queimar tudo, vai acabar o sol. Então, não existe um fogo eterno. Isso é uma alegoria. Então, o propósito dessa passagem é mostrar que aqueles que agem com justiça, amor e caridade estão saindo do seu mundo velho. E o que é o mundo velho? O mundo velho é o local mental onde impera o egoísmo. Então, enquanto houver egoísmo dentro de nós, nós estamos no mundo velho. É o nosso mundo velho. E como que nós vamos entrar no mundo novo? Evoluindo para melhor. Desenvolvendo a nossa moral. E o que é moral? Moral é a prática do bem maior. Então, como propósito dessa mensagem, o que Jesus falou sobre o fim do mundo é sair do velho e ir para o novo a todo instante. Quando? Sempre. E quais são os indícios que nos indicam aí a proximidade da transição, Norberto? A transição ocorre a todo instante. A natureza não dá saltos. Naturalmente, um bebê continuará necessitando de 9 meses para nascer. Eu posso fazer inseminação artificial, posso fazer um clone, posso fazer o que quiser, mas serão necessários 9 meses. O que sabemos é que, de maneira geral, os filhos são mais inteligentes que os pais. E a humanidade continua evoluindo.
é a indicação da transição. Não é de segunda para terça-feira que vai acabar tudo que é ruim e daqui para frente vai ser um mundo de rosas. Não. Nós temos que lembrar que o espírito evolui em duas asas. Primeiramente, ele desenvolve a asa intelectual, que é a capacidade do espírito em manipular a matéria, sempre buscando um conforto maior. Ele está manipulando, ele está se inserindo no meio. Lembra que nós falamos da lei da adoração? Estou dentro da natureza. O que eu vou fazer com isso? Trabalhar. Depois que eu trabalho, o que eu faço? Eu produzo, conservo, reproduzo, destruo. Isso é a sociedade. E é na sociedade que eu desenvolvo a moral, que é a segunda asa que o espírito evolui. Então, eu preciso de aprender a manipular a matéria para depois saber o que eu vou fazer com essa matéria. Vou continuar egoísta ou eu vou compartilhar? Quando eu compartilho, quando eu começo a compartilhar, eu já estou praticando o bem. E hoje nós temos o grande avanço tecnológico como prova do desenvolvimento intelectual. Mas, infelizmente, nós vemos parte desse desenvolvimento tecnológico sendo usado em benefício próprio, demonstrando que o egoísmo e o orgulho atrasam o desenvolvimento moral. Por isso que a gente tem que ir semear. Semear o quê? O bem. Maravilhoso. Gratidão, Norberto. Tudo de bom. Muito bom. Que tenhamos uma semana de novas ideias e grandes realizações rumo ao futuro e não ao apocalipse. Obrigada, Emerson. Beijo. Gratidão, beijo. É isso, agradecendo toda a nossa equipe técnica, a equipe da produção, telefonistas, redes sociais e você que está sempre aqui conosco e continua, na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até amanhã. Você acompanhou Manhã Boa Nova. Felicidade é vencer os limites. Buscar novos sonhos, novos horizontes, novas conquistas. Castor, um sonho de colchão.